Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com você no meu canal Roberta Nasa. O meu canal eu falo sobre restauração pessoal. Eu falo sobre aquilo que Deus fez na minha vida. Há um pouco mais de 3 anos eu passei por um deserto, por uma separação. Foi muito dolorosa, muito constrangedora, humilhante. Foi tudo de ruim.com. Mas eu sobrevivi porque Jesus ele esteve ao meu lado 24 horas, ele não desgrudou da minha mão. Ele esteve presente em todos os minutos e segundos da minha vida. E hoje eu estou aqui para contar para você o que aconteceu antes, durante e depois dessa separação. Eu fui restaurada e trago as minhas experiências para você aprender um pouquinho e talvez sirvam para você também fazer um pouco disso na sua vida, de tudo que eu passei, algumas coisas talvez a gente tenha passado por coisas semelhantes, mas o intuito desses vídeos que eu faço é para restaurar você, para você aprender um pouquinho, a gente trocar experiências, porque quando você comenta aí, quando você curte, compartilha, a gente faz uma interação bem legal, eu respondo o máximo que eu posso e a gente vai fazendo essa troca de experiências, né? Dito isso, eu estou fazendo uma série de vídeos sobre restauração pessoal, de vários contextos, né, de dentro de um relacionamento que uma mulher passa, e eu fiz um apanhado geral de um vídeo falando sobre os 4 tipos de restauração, e o Espírito Santo me incomodou para que eu fizesse detalhadamente cada um desses tópicos que eu falei com vocês. E eu falei no vídeo anterior sobre quando você opta por ficar solteira, porque às vezes você quer ficar solteira, né? E fui falando um pouquinho sobre as experiências que eu vivi, né, enquanto eu estava solteira, experiências também de pessoas que compartilham comigo. Hoje eu quero compartilhar com você sobre quando uma mulher ela está casada e ela precisa ser restaurada, porque assim como eu falei nesse vídeo que eu fiz um apanhado geral, a restauração pessoal, que é o ponto-chave desses meus vídeos, é o ponto-chave do meu canal, a restauração em Cristo. Às vezes, essa restauração pessoal, ela tem que acontecer antes de qualquer outro tipo de relacionamento, ou talvez, de repente, você escolha ficar sozinha. Então, você precisa se restaurar em Jesus Cristo, para depois você ver o que você vai fazer. Quando acontece um acidente, né, a pessoa que está ali naquele momento ali, naquele sofrimento, né, do acidente, ela não quer saber de fazer uma radiografia, ela não quer saber se ela vai para o hospital e ficar uma semana internada, ela quer aquele socorro rápido, ela quer ser socorrida ali. Então, existem os primeiros socorros, né? Quando a equipe lá de socorro chega, ela tem que fazer aqueles primeiros socorros. E esse é o primeiro socorro que eu trago para você. Porque depois você pensa no que você vai fazer. Isso é você e Deus, Deus e você. Eu sempre falo também que eu respeito a sua opinião, eu respeito a sua vontade, a sua vida, é você que decide, mas eu também acredito na restauração de casamentos. Por que eu acredito? Porque Deus ele já transformou há séculos atrás, continua transformando e vai transformar pessoas, porque Ele é soberano. Então, assim como Ele age comigo, como Ele agiu comigo, como Ele me transformou, porque eu estava vivendo uma vida totalmente desregrada, Ele pode fazer com a outra pessoa também, mas isso uma outra situação. Eu quero deixar claro para você que meu vídeo fala sobre restauração pessoal. Eu acredito na restauração de um casamento, mas eu acredito mais, além de todas as coisas, no poder soberano de Deus. Amém? Vamos para o nosso vídeo, o foco do vídeo de hoje. Eu estou lendo o livro de Jeremias. Estou mergulhando, né, nas experiências de Jeremias, um homem muito novo, né, um garoto, foi chamado para o ministério muito novo. No início totibiou, ficou com um pouco de medo, achando que não iria dar conta, assim como também os outros profetas, os outros sacerdotes que Deus levantou, Moisés, assim como Deus chamou outros também, que sabiam não, infelizmente pensavam que não ia dar conta, e Deus ajudou eles a ter força, coragem, e assim Deus também fez com a vida de Jeremias, um homem novo que tinha que falar dos pecados que o povo lá de Jerusalém, de Judá, de Israel, né, o povo ali em geral estava passando. Então ele tinha que levar essa mensagem, porque aquela cidade já estava prestes a ser destruída, porque Deus iria castigar, e ele temeu muito por isso, porque Deus estava revelando muitas coisas para ele, que ele estava sofrendo com o que iria acontecer com aquele povo. E na verdade não, 3 passagens que me chamaram a atenção para trazer isso que eu vou trazer para vocês aqui. A primeira
Tá lá no livro de Jeremias, né? Capítulo 6, deixa eu ver aqui. Capítulo 6, versículo 13, mas eu vou começar da parte B, tá? Deixa eu trazer a Bíblia pra cá. E ela fala o seguinte, olha, Jeremias 6, versículo 13, parte B, e a 14 do capítulo 3 também, tá? Que fala o seguinte, olha, até os profetas e os sacerdotes enganam as pessoas. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fosse uma coisa sem importância e dizem, vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. E eu também separei um versículo parecido com esse, que eu vou também ler logo para você, que está lá no capítulo 8. É semelhante a esse que eu li, que está praticamente repetindo, né? Mas ele fala o seguinte, olha, 8, a partir do 11. Fala assim, ó, eles tratam do ferimento do meu povo como se fossem coisas sem importância e dizem, vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não, não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha, por isso vão cair nos outros como os outros têm caído. É porque tá rabiscado de caneta, tá sublinhado, então confunde a letra com o rabisco da caneta, então, e junta o óculos. Mas enfim, por isso vão cair como outros têm caído. Quando eu os castigar, eles vão ficar arrasados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Depois a gente vai ler um outro para a gente finalizar. Mas essa passagem me chamou atenção porque quando o meu casamento, né, quando eu estava casada, eu ainda estou casada porque o divórcio não saiu, né? Mas quando o meu esposo estava em casa, a gente estava numa situação tão precária, emocionalmente falando, e espiritualmente falando, e fisicamente falando, que a gente fingia que estava tudo bem, mas na verdade nós sabíamos que não estava bem. Eu, principalmente, quando as pessoas perguntavam, eu tinha maior facilidade de falar que estava tudo bem, até mesmo porque eu tinha esperança que melhorasse, mas eu sabia que não estava bem. Só que ele falava mesmo, não está nada bem, não falava assim com as pessoas diretamente estranhas, né? Mas quando algum familiar perguntava, ele abria um pouquinho o verbo. Já eu não, eu sempre ficava maquiando, falando que estava tudo bem. Tanto que quando ele foi embora, que foi no de repente, né? Eu já sabia que o negócio não estava legal, ele já foi dando alguns passos. Os homens, né, e as mulheres também, mas eu quero falar aqui também direcionado de mulher para mulher. Os homens, eles vão dando pistas, né? Como eu falei para vocês em alguns vídeos atrás, eles vão ficando muito no celular. O meu esposo, na época que aconteceu a primeira vez, ele repetiu o mesmo padrão, dessa vez agora que ele se envolveu com essa moça uma vez, em 2016, mas o mesmo padrão. Ele não desgrudava do celular. Ele ficava o tempo todo no celular, ele levava o celular para o banheiro, ele botava o celular embaixo do travesseiro, assim, do lado dele, vigiando. Então, assim, eles repetem o mesmo padrão. Então, é quase que impossível a gente não perceber que tem alguma coisa no ar, né? Só que a gente às vezes não acredita. E eu não estava querendo acreditar que estava aquilo ali se repetindo, né? Que aquilo ali estava se repetindo de novo. A nossa vida, de uma forma geral, ela não estava boa. A gente estava passando por muitas situações financeiras terríveis. O nosso relacionamento em si já não tinha mais amor, já não tinha mais respeito, mas a gente estava junto. Talvez eu acreditava que iria melhorar e ele também, ou talvez a gente já tinha se acomodado, né? E quando isso acontece, o esfriamento é total, não existe mais respeito, não existe mais companheirismo, não existe mais amor, né? E infelizmente Satanás, ele se aproveita de tudo porque ele é um aproveitador. E trazendo isso que eu quero trazer para vocês, falando que muitas mulheres estão em relacionamentos que elas não têm que se separar por conta disso, né? O certo seria que nós, ambos, o marido e a mulher,
pudessem ter conversas francas, verdadeiras, que pudessem conversar de como está o relacionamento, mas às vezes as demandas do dia a dia, quando tem filho e quando tem trabalho, igual no nosso caso que nós trabalhávamos por conta própria, eram muitas situações que nós tínhamos que lidar ao mesmo tempo e a gente não tinha nem o luxo nem o tempo de parar para conversar e falar assim, olha, o nosso casamento está uma pi, para não dizer o nome, né? Vocês sabem. Uma porcaria, né? Como que a gente vai fazer para resolver, né? Pelo contrário, a gente se agredia cada vez mais com palavras, a gente não tinha paciência um com o outro no falar, eu não estava mais respeitando ele como homem e consequentemente ele também não me respeitava mais como esposa, mas a gente não estava desrespeitando um ao outro assim, eu ficando com outra pessoa e ele assim escancaradamente não, né? Mas eu digo no nosso dia a dia. E engraçado que uma coisa que me chamou muita atenção, que depois eu fui analisando, isso depois eu fui estudar na parte espiritual, eu falava as coisas com ele e ele entendia de outra forma. Aquela comunicação nossa, aquela linguagem ali, aquele nosso comunicar, Satanás interferia ali e eu falava uma coisa, literalmente, eu falava uma coisa e ele entendia outra. Então a gente já não estava se comunicando em nenhuma esfera da nossa vida, na física, relacionamento mesmo íntimo, a gente não estava se comunicando mais no emocional, porque eu já estava fria em relação a ele e ele a mim também, eu já não estava mais ligando pro que ele estava pensando, pro que ele estava sentindo, e piorou ainda no mundo espiritual. Então, o nosso casamento estava um desastre, estava uma coisa assim que aparentemente não tinha como resolver, porque estava tudo assim já de anos e anos e anos sem resolver. A gente só estava acumulando as situações, a gente não estava mais parando o nosso tempo para a gente ter um diálogo. Então as coisas estavam cada vez pior. E quando eu trouxe para você essa passagem aqui, né, falando que o povo de Israel, né, o povo de Judá, aquela nação inteira estava pecando, estava tendo prazer pelo pecado, aquela nação inteira estava pecando, não só os moradores, mas também os mestres da lei, os sacerdotes, estava uma loucura só. Chegou um tempo que Deus falou para Jeremias, eu não vou mais ouvir nem a oração desse povo. Aonde entra o versículo aqui que está em Jeremias 7:16, que eu quero ler para vocês, ele é tão pequenininho que ele fala assim, ó, Deus disse para Jeremias, Jeremias, não ore por este povo, não peça nem implore em favor deles, não insista comigo, porque eu não atenderei. E chegou um tempo que aconteceu isso comigo também. Eu já estava orando a Deus, né? A gente, como eu contei para vocês, nós dois fomos consagrados a pastores. A gente já nos últimos tempos, a gente já estava bebendo muito. Ele já começou a falar muito palavrão. Eu não gosto de palavrão. Às vezes eu quero falar alguma coisa com alguém que a pessoa falou outro palavrão. E eu falo, fulano falou aquele nome, parecido com isso. Eu falo assim. Então, a questão dele falar palavrão estava me irritando muito. Então, quando ele falava um palavrão, eu me irritava e brigava com ele. Então, assim, a nossa casa estava desse jeito. E chegou um tempo que Deus não estava mais ouvindo a nossa oração. A gente já estava se ajoelhando um pouco para orar, nossa oração estava sendo uma oração mecânica e às vezes eu brigava com ele muito porque eu chamava ele para orar e a oração dele era aquela oração mecânica, mas só Deus sabe o que estava no coração dele, né? Porque como eu vou adivinhar o que estava? Às vezes o coração dele estava cheio de amargura, de ressentimentos em relação a mim, de desesperança, né? E eu exigindo que ele fizesse uma oração poderosa, uma oração que trouxesse o céu para a terra, e aquilo ali eu brigava com ele também, né? Fora as outras questões de filho, questões profissionais. Então a nossa vida estava uma verdadeira bagunça, mas para mim estava tudo bem, até que aconteceu o temido divórcio, não, que não saiu, né? A temida separação, né? Ele saiu de casa, ele não deu aviso prévio, mas eu fui percebendo que as coisas estavam encaminhando para isso, só que eu não acreditei que ele fosse sair da forma que saiu, que na verdade a maioria deles saem da mesma forma.
Eu tô falando isso para vocês que quando aconteceu, eu não só entrei em muitos canais de restauração de casamento, mas eu também fiz muitos atendimentos de pessoas que estavam passando por situações iguais a minhas ou semelhantes. Então é o mesmo padrão. A gente